Fala galera, muito bom dia. Tá começando aqui mais um Papo de Bola. Tem muita coisa aí pra gente comentar. Alagoas aí foi muito bem na Série B, o Clube de Regatas Brasil, que venceu aí o Atlético de virada no finalzinho do jogo. A gente vai falar um pouquinho aí na estreia da Série D, que é esse próximo final de semana. O que aconteceu aí no principal Campeonato Brasileiro da Série A e muito mais, beleza? Lembrando que amanhã a gente vai ter aqui a presença ilustre do meu amigo Thiago Luiz, da CBN, para abrilhantar aqui o programa, beleza? Nos comentários, Luiz, muito bem-vindo. Obrigado, Rai. Estamos aqui para mais um dia de informações sobre o nosso futebol. Estamos aqui. Vamos começar falando do Clube de Regatas Brasil, que venceu aí o Atlético de virada por 2-1. Você gostou do jogo, Luiz? Na verdade, foi uma boa vitória do CRB, aquilo que a gente tínhamos comentado no decorrer de toda a semana, nas nossas programações. Uma boa vitória do CRB, mas não um bom jogo. Não um bom jogo. O CRB no primeiro tempo vacilou muito. Se o Atlético tivesse finalizado melhor, provavelmente teria ganho o jogo do CRB, mas o que valeu e importa são os 3 pontos, né? O CRB conseguiu ganhar, né? É aquela coisa, ganhou, mas não jogou bem, a minha opinião, mas foi válido os 3 pontos, subiu para a tabela do campeonato, é aquilo que a gente sempre comentamos. O jogo é isso. Campeonato de pontos corridos tem que ir matando aos pouquinhos, fazendo o dever de casa. E fora de casa, é sensacional os 3 pontos. Falando, aproveitar que você falou em tabela aí, o Galo que é o vice-líder. É o vice-líder, né? 2 jogos, 2 vitórias. Encostadinho ali no Atlético Paranaense. E o CRB agora tem a oportunidade de se tornar provavelmente líder do Campeonato Brasileiro na Série B na próxima quinta-feira. Com todo respeito, pega o Volta Redonda aqui em Maceió, né? No Rei Pelé. E caso ganhe, e aí é aquela coisa, fazendo o dever de casa, a possibilidade de subir é muito, muito grande. Vamos lá. Abre aspas aqui para o Eduardo Barroca, né? Que admitiu que no primeiro tempo aí o CRB não foi muito bem, mas lembra que as substituições foram decisivas aí para a virada do Galo, né? Ele trocou o William Bahia, o volante Lucas Caliel e o atacante Daniel Lima por Matheus Ribeiro, GG e Breno Herculano. Queria abrir parênteses aqui para o Breno Herculano, que a gente comentou tanto durante a semana aí, mas foi uma boa estreia aí. Os estreantes, na verdade, aí fizeram uma boa partida. Surtiu efeito, sim. O GG entrou. O GG tem que ganhar espaço nesse time e vai ganhar espaço nesse time. O GG é jogador de titularidade dentro do CRB. Entrou bem, porque o CRB não fez um bom primeiro tempo. O primeiro tempo se coloca na conta do Matheus Albino, para o CRB coloca na conta do goleiro. Aquilo que nós falamos, é um excelente goleiro do CRB. Fez pelo menos umas 3 defesas fantástica mesmo, no primeiro tempo. E o pessoal que entrou bem. Breno Herculano não se destacou tanto, mas também não deixou a desejar. E o GG entrou, fez um gol à la Ronaldinho Gaúcho por baixo da barreira. Muito coisa linda, viu? Muito inteligente a cobrança dele. Ali o CRB conseguiu o empate, né? O empate. Terminou o primeiro... no começo do segundo tempo, logo depois da volta do intervalo, o Atlético teve uma grande oportunidade com 2 minutos de jogo, mas o CRB também conseguia aqui e acolá, defendia, atacava, e até esticar o jogo até o final. Quando a gente esperávamos que ia sair de lá com 1-1, com um empate, o CRB conseguiu no apagar das luzes aquele segundo gol que para o Clube de Regatas Brasil é para a torcida acalmar mesmo. Eu queria que você comentasse aí referente à entrevista coletiva do Eduardo, beleza? Coloca a arte na tela aí, eu vou ler o que falou o treinador do Clube de Regatas Brasil. Sabia que era um jogo difícil. A equipe do Atlético já tinha apresentado boas
competências no jogo contra o Atlético Goianiense. Precisava vencer e hoje a gente não fez um bom primeiro tempo. Essa foi a verdade. Não conseguiu se encontrar coletivamente e quando isso acontece, obviamente, passa a ser responsabilidade do treinador. Avaliou o Eduardo Barroca, acrescentando: acho que no segundo tempo a gente se ajustou melhor. Acho que as substituições foram muito boas, agregaram valor. Os demais jogadores também subiram seu nível de rendimento e a gente conseguiu empatar e foi feliz ao virar o jogo. Um jogo difícil, resultado muito bom fora de casa, mas essa competição não dá tempo de comemorar, né? Quinta-feira a gente já tem um novo desafio. Aproveito para pedir ao torcedor para nos ajudar contra o Volta Redonda, que é o próximo adversário do Clube de Regatas Brasil. Você acha que foi bem por aí, de acordo com a entrevista aí do Eduardo Barroco? Sensato o Eduardo Barroca na coletiva que ele deu após o jogo. Muito sensato, achei verdadeiro. A responsabilidade, sim, é do técnico. Aquilo que nós comentamos, ele tinha todo o time formado na mão. Em suas escalações, o que ele fez, o que iria fazer. E ele colocou a campo aquilo que ele tinha de melhor, o material humano que ele tinha de melhor. Infelizmente, no primeiro tempo não surtiu efeito. Mas ele corrigiu no segundo tempo, no intervalo. Corrigiu bem. As três substituições que ele fez surtiu efeito. A gente sabe que time é muito coletivo. E o coletivo do CRB rendeu bem mesmo no segundo tempo. E tudo que ele falou na entrevista, a responsabilidade dele, claro, né? Que toda a escalação vem dele. Mas foi muito boa a entrevista e também muito bom o desempenho do CRB no segundo tempo. Melhorou bastante, sim. E é bom que ele toma para si a responsabilidade do elenco, né? Aquilo que vai dando certo, aquilo que vai dando errado, ele tomou a responsabilidade para ele. Portanto, a entrevista dele foi muito sensata. Como ele mesmo falou aí, né? O CRB volta a campo quinta-feira contra o Volta Redonda às 8 horas da noite aí no estádio Rei Pelé. Agora é hora da torcida fazer a parte dela, apoiar o time. O time precisa do apoio da massa regatiana, que é uma grande torcida. Grande torcida. O time estreou muito bem no Campeonato Brasileiro, com 2 vitórias. Uma vitória em casa e outra vitória fora. E atender ao chamado que o técnico está fazendo para apoiar, né? A torcida, o calor da torcida, a força da torcida dá um ânimo muito grande, né? Para os jogadores em campo. Se a torcida fizer a parte dela agora, é apoiar bastante, na boa, a torcida tem que se comportar naquela medida como torcedor, na boa, torcer, fazer muito barulho mesmo, e então ver se o CRB consegue mais uma vitória em cima do Volta Redonda, que não é difícil não acontecer. Para a gente encerrar aqui o assunto de Série B, né, do Campeonato Brasileiro, eu queria que você comentasse a vitória do Remo por 2-0 contra o América Mineiro. Uma grande vitória do Remo, e o que destaca no Remo, eu estive vendo ontem à tarde, é a maravilhosa torcida do Remo. Uma linda torcida, mais de 20 mil pessoas gritando. O América, para você ver o que a gente estamos falando de torcida, a diferença que uma torcida faz em campo. O América Mineiro ontem sentiu a força da torcida do Remo, o Remo ganhou por 2-0. Não foi um jogo fácil para o Remo, mas o apoio da torcida, que é uma torcida fantástica. Eu acho muito bonita a torcida do Remo ganhar o jogo. Aí é aquela coisa, se a gente voltando a falar do CRB, se a torcida fizer a parte dela essa semana, é um convite para a torcida do CRB apoiar o time. Apoiando, a gente vê alguns comentários que o pessoal comentam que o CRB o elenco não é bom para subir. Tá aí, gente, 2 jogos, 2 vitórias. Dinheiro não se tem para fazer grandes contratações como times de Série A. E os times de Série B são assim. Não tá fácil conseguir jogadores no mercado. Jogadores bons que venham agregar. Não é fácil. E a diretoria vai galgando assim, procurando aquilo que se tem de melhor disponível para o elenco. Porque são muitos times, todos eles querem contratar
E, na verdade, não tem muita disponibilidade não de jogadores, não. Eu achei o time do CRB, para essa estreia de campeonato, tá muito, muito, muito bom. Parabéns aí ao Clube do Remo, beleza? Gente, lembrando que se você quiser participar com a gente aqui, a gente ainda tem 2 cadeiras na bancada. Fica à vontade, manda uma mensagem pra gente. A gente começou a receber alguns comentários aí, inclusive alguns hate aí, sejam todos muito bem-vindos. E temos 2 vagas aí, né, Luiz? Se alguém quiser comentar com a gente aqui, fica à vontade, gente. Aqui é espaço aberto aqui e o torcedor, eu acredito que tem voz, né? É isso aí, Luiz? É isso aí, sim. E eu tô aqui, como diz o ditado, para falar aquilo que eu acho, né? Que eu penso que não é obrigado o pessoal também concordar com aquilo que nós pensamos, não é aí? Aproveitando o espaço também, um amigo meu do Rio de Janeiro, lá do Engenho da Rainha, o Zé Carlos, disse, olha, eu tô esperando um abraço de vocês. Abraço aí, Zé Carlos, do Rio de Janeiro, hein? Tamo junto. E se você quiser, né, ajudar a gente de alguma forma aí, seria bastante importante se você deixasse um likezinho. É de graça o conteúdo aqui, você não paga nada e tem vídeos diários, beleza? De 1 a 2 vídeos por dia. Vamos falar de Centro Esportivo Alagoano, que vem de um empate aí. Na minha opinião, não começou bem, né? O Igor Magalhães sentiu, né? Eu já tenho informações aí de alguns amigos meus lá do clube que a presidente cobrou, viu? Cobrou esse empate, cobrou desempenho. E vamos lá, vamos comentar primeiro sobre o jogo. 1-1, CSA e Anápolis. O que é que você achou do jogo, Luiz? Eita, o Centro Esportivo Alagoano, o Azul de Maceió, né, o CSA, não começou bem não, na minha opinião. Poderia ter vencido o jogo em casa, mas o elenco não rendeu em campo, não rendeu não. Alguns jogadores muito abaixo do esperado, daquilo que eles podem render, muito, muito abaixo mesmo. Guilherme Cachoeira é um deles, o zagueiro também. E tem que ter a cobrança sim. Tem que ter a cobrança, é um time caro, é um time que tem uma grande possibilidade de subir a Série B e é um time de massa, e time de torcida, ele é cobrado o tempo inteiro. Não foi uma boa estreia não do CSA, infelizmente, deixou a desejar contra o Anápolis aqui em Maceió. Vamos ver se melhora e cobrança, meu irmão. Todo técnico que vier para o CSA tem que se acostumar com isso. Time de torcida, como é o Centro Esportivo aqui em Maceió, a cobrança não vai deixar nunca de existir quando o resultado não vem. Essa semana ficou uma fala, né, do Igor Magalhães aí, que a torcida meio que não esquece, né? Antes da estreia, o CSA, o Igor tinha comentado o seguinte: vamos sinalizar desde o primeiro jogo que vamos brigar pelo acesso. Eu acho que não sinalizou muito bem, né? Não sinalizou. Ele esperou, né? Depois da classificação para a Copa do Brasil, ele esperou que o desempenho do time fosse o mesmo, que não foi. E não foi, infelizmente não foi. E é aquela coisa, né? O elenco, ele tem sim que ajudar muito o técnico. O técnico conta com todos os seus parceiros de time, todo o seu elenco. O técnico conta com ele. E o técnico, na empolgação, muitas vezes, né, passa para a torcida aquela esperança que ele está e quando é dentro de campo não desenvolve aquilo que se esperou. Muitas vezes é preciso existir essa junção, essa união de técnico e time, né? Se o time não ajudar o técnico, também não tem Guardiola que dê jeito. Continuidade aí no que falou o Igor Magalhães, ele lamenta a desatenção do CSA em gol do empate e diz que a pressão é normal. Aqui é time de camisa. O treinador não gostou do segundo tempo da sua equipe contra o Anápolis e reclamou que o centroavante foi muito pouco municiado, na verdade, né? E lamentou também a falta do Brian aí, que ele sempre cita o Brian nas suas entrevistas aí, até então lesionado. Time de torcida sim, time de camisa do CSA para cair bem no atleta. O atleta ele tem que ter um respaldo muito grande do treinador
e que ele também possa desenvolver a função dele em campo. O técnico realmente ele não erra quando diz que é um time de camisa. O CSA realmente é. E todo o time de camisa, Raí, ele é muito cobrado pela torcida e questionado às vezes até pelos torcedores adversários de outro clube. E a falta do Brian no meio de campo do CSA para municiar o ataque, sim, ela é muito grande, ela é muito visível. O Guilherme Cachoeira não rendeu bem, essa bola não chega passando por eles. O Enzo também, nessa partida, não foi o destaque que foi no jogo contra o CSE. E o CSA, infelizmente, depois de fazer o primeiro gol, com 2 minutos depois, infelizmente, toma o empate. Numa desatenção total, tanto do meio de campo como da zaga. Tem que trabalhar isso, tem que melhorar bastante, bastante mesmo. O time do CSA, que tem tanta ânsia para subir já para a Série B, tem que entrar em campo mais aceso, mais ativo. Concentrou e entraram apagado, parece que está dormindo, estão em campo. Tem que levantar, tem que acordar. E o técnico se sente já, né, se sente preocupado já com a situação. O time começou, foi o primeiro jogo e não foi aquilo que a torcida esperava. Tem que render sim. E tem que ter a cobrança da diretoria. Fazer o quê? Não rendeu, tem que ser cobrado. Eu queria que você comentasse, Luiz, em cima da entrevista coletiva do treinador Igor Magalhães. Coloca na tela aí. Disse Igor Magalhães, abre aspas, para o treinador. O time é bastante jovem e quando a gente não consegue entregar aquilo que o torcedor espera desde o primeiro minuto, a cobrança aqui é forte. Todo mundo que vem pra cá tem que entender que aqui é time de camisa, é time de cobrança forte. Temos que assimilar logo e continuar nessa batida, acreditando que o próximo jogo será muito melhor do que esse. Temos que amadurecer esses atletas até entender que o processo é natural, até você conseguir dar uma resposta convincente ao torcedor. É isso que vamos tentar fazer no próximo jogo. É uma entrevista também sensata do Igor Magalhães e me desperta a atenção assim, o que está acontecendo para ele cobrar assim dos jogadores, né? Ele está cobrando do elenco. E o CSA é time de camisa e que os atletas têm que render em campo dando uma resposta à torcida. Ao meu entender, existe alguma não sei se dificuldade assim, mas algum ponto que ele está querendo corrigir dentro do CSA, alguma rota que ele está querendo corrigir que não conseguiu. Não é porque existiu a cobrança na classificação da Copa do Brasil e ela veio. E será possível que o time só joga depois da cobrança da diretoria, da cobrança do pessoal, da cobrança do próprio técnico? É preciso a diretoria estar cobrando, tendo a postura de cobrança para o time, alguma coisa está acontecendo, né? Para ele dar uma entrevista dessa, ele, ao meu modo de vista, ele não está tendo respaldo de alguns atletas que ele gostaria que rendesse, que tivesse. Tem alguma coisa que me deixa uma pulga atrás da orelha, como diz o ditado. Luciano Lessa falou algumas coisas aí ao GE, inclusive, né? Ele disse que o time vai ser reforçado na próxima rodada, né? Com o Baianinho e Gabriel Vieira, que a gente vinha comentando durante a semana, e a volta do dito Brian, né? Que vem aí de lesão. Lessa disse ainda que o grupo foi cobrado pela diretoria. Olha o que eu tinha comentado aí no começo, quando a gente começou a falar do Centro Esportivo Alagoano. E os próprios atletas se cobraram também no vestiário para que já possa render aí na próxima rodada. O CSA entrou em campo como que dormindo. Alguns atletas do CSA, alguns jogadores não rendem porque nem parece que concentrou. Às vezes nem parece que concentrou. E se a diretoria cobrou com razão. Se o técnico está cobrando e o técnico está chamando o pessoal para todo o seu treinamento corrigido a rota daquilo que não deu certo.
e dentro de campo não está desempenhando, aí vai ter que vir a cobrança mesmo da diretoria. Tá entendendo? Eu vejo por esse lado, que o CSA corrija essa rota, e não foi boa nessa estreia. E o Igor Magalhães, de momento, ainda tem todo o apoio da diretoria e o apoio também da torcida. E cobrar o elenco, sim, cobrar o elenco. Tem a estreia desses dois meninos que estão chegando, tem a estreia deles. Esperamos que o Brian volte e o CSA sente a falta de um articulador. E vamos ver como vai se ver nesse próximo jogo. Se o CSA conseguir a vitória, fora de casa, não vai ser fácil. Mas se conseguir, volta aquela camaria, dá aquele fôlego para o elenco trabalhar. Se não conseguir, aí então deve ter algumas dispensas dentro do CSA. Vamos ver o que. E essa dispensa aí eu acredito que comece pelo treinador. Mas vamos lá. Próximo jogo do CSA é contra o ABC, domingo, às 4 horas da tarde. Jogo muito difícil lá no Frasqueirão. Muito, muito complicado. Vamos ver o que o CSA consegue desempenhar. Vamos torcer que dê certo, né? Vamos torcer que dê certo e esperar para ver o que vai acontecer. Tomara que o CSA treine bem essa semana, os jogadores possam assimilar aquilo que a comissão técnica quer, e a diretoria também possa cobrar do elenco e que possa vir a vitória para o CSA o quanto antes possível. E tem que ser agora, tem que ser agora. Se quiser subir, se quiser ganhar classificação dentro do campeonato, tem que ser agora. Não pode deixar para depois, não. Continuando falando de domingo, né? Também essa semana aí é preparatória aí para a estreia da Série D, Asa e Juazeirense, Penedense e Barcelona de Ilhéus, nossos representantes aqui alagoanos na Série D do Campeonato Brasileiro. Estreia difícil para os times aqui de Maceió, mas nós estamos na torcida pelos nossos times alagoanos, né? A estreia do Asa e a estreia do Penedense. Se reapresentam hoje, na segunda-feira, né? Todo o elenco começa a trabalhar e esperar para ver o que vai acontecer no próximo final de semana. É sempre como a gente comenta, jogo após jogo, né? Um jogo de cada vez. Aí então, que seja uma boa estreia para o CSA e para o Penedense. Vamos ver o que vai acontecer e algumas informações mais desse clube, caso apareça, a gente vai trazendo aqui. Só corrigindo aqui, Asa e Penedense, beleza? Galera, lembrando que amanhã vai estar aqui meu amigo Tiago Luiz, da CBN, vai abrilhantar aqui a nossa resenha. Ele que é setorista aí do Clube de Regatas Brasil, beleza? Não perde, amanhã vai ter muito papo de bola com Tiago Luiz. Lembrando também, família, que se você quiser nos dar uma moral aqui, se inscreve, né? Deixa o like. A gente tem mais 2 vagas aqui. Se você tiver o interesse de participar um dia com a gente aqui, entre em contato. Raí, queria comentar um dia aí, falar do meu time, falar do Centro Esportivo Alagoano, falar do Clube de Regatas Brasil. Aqui o torcedor também tem voz. Fique à vontade, comenta aí, entre em contato com a gente, que a gente combina uma data aí e vai dar tudo certo. Beleza? Brasileirão Série A, tivemos alguns jogos aí, Luiz, bastante interessante. Tem algumas coisas aqui pra gente comentar. Eu queria falar logo os placares, depois a gente vai falando individual, jogo por jogo, pode ser? Sim. Bahia e Mirassol, né, ficaram no empate aí, 1-1. São Paulo e Cruzeiro, que a gente também vai comentar. Gabigol, que ficou no banco aí, muito burburinho nos bastidores, muita coisa aí pra gente falar. Fluminense e Santos, Fluminense que ganhou de 1-0 do Santos aí, ainda teve uma sarrazinha aí com o Neymar. Muito bom jogo. Fortaleza Internacional, 0-0. Internacional aí que a gente vem elogiando bastante durante a semana. Eu acredito que seja um forte candidato ali para estar entre os 4 no final do campeonato. Atlético Mineiro e Vitória, 2-2. Um baita de um jogão, a gente pensou até que ia acabar 2-0. O Atlético Mineiro vai e empata no apagar das luzes. E Grêmio e Flamengo aí,
que tem um lance super polêmico do Gerson aí, foi pênalti, não foi pênalti. Eu queria começar falando de Bahia e Mirassol, Luiz. Bahia e Mirassol, o Rogério Ceni cobrou demais ontem o time. O Rogério Ceni cobrou, disse que foi a pior partida que ele já viu no Bahia. E tem que cobrar mesmo. Time que jogando em casa com o apoio da torcida, ficou devendo demais e o técnico Rogério Ceni ficou pé da vida com o resultado. Falando aqui do Mirassol, gente, o Mirassol que tá com um CT bastante bonito. Eu vou deixar um link aqui na descrição, onde se apresenta aí o CT do Mirassol, coisa pra cinema, viu? Coisa de primeiro mundo. Mirassol que chegou aí na primeira divisão e não foi à toa. São Paulo e Cruzeiro. Gabigol que fica no banco aí. O Cruzeiro que arranca um empate, né, fora de casa. Quer que você tenha a falar desse jogo, Luiz? Jogo mediano para dois times tão grandes como São Paulo e Cruzeiro. Jogo mediano, jogo sem muito lances bonitos, jogo truncado. E no final das contas ficaram no 1-1. E se destaca porque para o banco que o Gabriel levou, né? Que o Gabigol levou. O técnico colocou ele no banco. E por incrível que pareça, o substituto dele faz o gol de empate do Cruzeiro. Difícil a situação do Gabriel Barbosa, né? Grande jogador, muito bom jogador. Mas é aquela coisa, jogando no Flamengo, muito bem municiado. E aquilo que a gente falávamos essa semana passada. Se o Gabigol não tiver pessoas que o possa fazer a bola chegar nele, o Gabigol não rende não. Enquanto o Cruzeiro não tiver um articulador, um camisa 10 que faça a bola chegar na frente, não rende não. Fluminense e Santos, aí o Fluminense que ganhou de 1-0 e Neymar em campo, viu? O Renato Gaúcho chegou lá no Fluminense, né, e deu uma arrumada no Fluminense, e o Fluminense ganhou de 1-0 do Santos. Por aí, jogo. Eita, Neymar é uma resenha, muito bom jogo, assisti o jogo. Neymar aí que se esforça aí, será que volta pra Copa do Mundo, hein? Olha, eu vou dizer uma coisa, Raí, se a seleção brasileira contratar, né, se a CBF contratar um Jorge Jesus, um Ancelotti, aí eu começo a botar em questão a ida do Neymar à Copa do Mundo. Olha, viu, vai ter que se condicionar bastante mesmo para até lá. É no próximo ano a Copa do Mundo e é muito pouco que o Neymar apresenta para uma seleção. Fortaleza Internacional 0-0. Foi um jogo bom, né? Fortaleza Internacional, Fortaleza nos seus domínios, jogando em casa. E é um embate grande. E a gente vê assim, vê um time lá do Rio Grande do Sul contra um time do Nordeste. A gente antigamente achava que os times que vinham de lá, do Sul, ou do Centro-Sul, chegasse nesses cantos do Nordeste e fizesse valer a sua camisa. Hoje em dia mais não. Eu até friso um pouquinho para a Copa do Brasil, que vem aí Grêmio e CSA, e vem aí Santos e CRB. Esses times aqui de Maceió, concentrado, direitinho, arrumado. É por isso que o Igor Magalhães no CSA tá essa questão toda de arrumar o time, porque é muita coisa que vem por aí pela frente. Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Se arrumar, eu não vejo dificuldade não. Veja só, o Fortaleza ainda teve um homem expulso, mas saiu com um empate de 0-0 contra o Internacional. E o que se esperava do Internacional, que é um time arrumado. O Internacional é um bom time. E não conseguiu sair do 0-0 contra o Fortaleza. Atlético Mineiro e Vitória é um jogo aí meio estranho, eu vou dizer assim, estranho, né? A gente tava 2-0 e a gente pensava que ia acabar por isso aí. Ao apagar das luzes, o Atlético Mineiro empata o jogo. O Atlético jogando em casa, né? Jogando na sua arena, na MRV, na Arena do Galo, jogando em casa contra o Vitória, tinha por obrigação vencer o jogo. Mas veja aí, vai um time do Nordeste lá, que eu torço muito pelos times do Nordeste, sim, eu torço demais, certo? E vai lá e arranca o empate e quase ganha o jogo do Atlético Mineiro. E começa também já a cobrança dentro do Atlético, né? Que
Tá muito abaixo do esperado. O Atlético tá muito abaixo do esperado. Grêmio e Flamengo. Flamengo aí que vence por 2-0, 2 gols de Arrascaeta e um lance polêmico aí. Bateu, não bateu na barriga, que bateu na mão, foi pênalti, não foi pênalti. O que é que você acha aí? Eu queria botar aqui, frisar, que independente, o Flamengo foi muito superior, muito mais time que o Grêmio, né? A torcida do Grêmio tá na bronca, mas o Flamengo dominou a partida inteira, mereceu ser a vitória, na minha humilde opinião. É muito engraçado, viu? O que me fez rir nesse jogo de ontem foi que um torcedor do Grêmio foi comprar o campo com uma camisa lá com o nome #Volta Renato, né? Foi verdade. E a televisão mostrou muito isso, mostrou muito. Um jogo bom do Flamengo. Arrascaeta, não à toa que o João Luiz, lá da Flá TV, deu o nome de debochado. Debochado. O Arrascaeta é muito bom jogador. Muito, muito bom jogador. Joga fácil demais. O Arrascaeta joga fácil. O Flamengo dominou o jogo em cima do Grêmio. Ganhou com naturalidade. Se tivesse apertado o cinto, talvez tivesse marcado mais. Bruno Henrique teve uma grande oportunidade de fazer o gol também. E no contrapasse dele, perdeu o tempo da bola. E o Flamengo ganhou do Grêmio fácil, coisa que eu não esperava. Eu, sinceramente, eu não esperava. Eu esperava que o Grêmio fosse dar um pouco mais de barreira, de aperto ao Flamengo. O Grêmio foi um time inofensivo para o Flamengo. O Arrascaeta fez 2 gols debochados, daquele de novo que a gente comenta. E o Grêmio ficou até difícil de explicar a situação do Grêmio ontem jogando. Eu digo, isso não acredito que é o Grêmio que está em campo. Não. Porque o Flamengo dominou o jogo. Teve uma bola que resvalou no braço do Gerson e a torcida do Grêmio cobrou até a consulta do VAR. Pelo regulamento da CBF no Campeonato Brasileiro, quando o jogador ele pula jogando as mãos para trás, se caso a bola resvalar no braço dele, ser válido aquilo que o juiz interpretar em campo, se foi pênalti ou não. Na minha simples opinião, eu acho que seria pênalti. Eu também acho, Luiz. Eu acho na que minha foi opinião, pênalti. tá entendendo? Eu acho que seria pênalti. Na opinião e no comentário da comissão de arbitragem, principalmente do pessoal apropriado para isso, como os comentaristas da Rede Globo, não foi pênalti. Na análise do Paulo César de Oliveira, não foi pênalti. Na minha simples opinião, eu acho que o Campeonato Brasileiro, a bola resvalou na mão, para não ter polêmica de lado nenhum, é pênalti. Agora, se o jogador chutar a bola no braço do outro, aí então teria que ser analisado diferente. Mas se a bola veio pelo alto e resvalou, na minha opinião, simples opinião, o juiz deveria marcar o pênalti. A não ser também que tivesse com o braço colado no corpo também, Sim, né? com o braço colado ao corpo, aí então tá colado ao corpo. Mas futebol brasileiro, tanto é que a gente temos um programa para isso, né? Para a gente ouvir a opinião das pessoas, não é, Raí? Quem acha que foi, quem não foi, isso daí não vai deixar de existir nunca. Pronto. Na minha humilde opinião, como eu já falei aqui, foi pênalti, beleza? Mas não mudaria o rumo do jogo. Um Flamengo muito, muito superior. Gente, eu queria agradecer a atenção de todo mundo. Quem chegou até aqui, o final do vídeo, por favor, cara, deixa o like aí. É de graça. Conteúdo aqui, você não paga nada. Mais uma vez aqui, reiterando, se você quiser participar com a gente, na nossa bancada aqui ainda cabe 2 pessoas, a gente combina um dia, beleza? Aí eu quero um dia participar com vocês aqui, fica à vontade aqui, o torcedor tem voz, beleza? No Instagram é pod.papo de bola, o pod é do formato aqui podcast, e no YouTube, Papo de Bola, beleza? Luiz, alguma consideração final? Porra, aí, a gente agradecer a toda essa massa que está nos ouvindo, nos escutando, muitos amigos ligando, passando o zap. Luiz, manda um abraço aí para mim que eu tô ligado, parabéns pelo programa, obrigado quem nos parabeniza e quem também acha que deve melhorar, como o Raí fala, que manda sua sugestão pra gente. E a gente vai tentar melhorar aí para agradar todo mundo. Eu quero aproveitar o espaço
Agradecer também a você, a todo o pessoal que nos assiste, mandar um abraço para o Ivan, o Nivaldo e o Reginaldo. Então, esses 3 meninos estão ligadinhos direto. Disse, não, quero perder vídeo não de vocês, não, porque o bate-papo é muito descontraído. É isso que nós fazemos aqui. Beleza? E mais uma vez amanhã, meu amigo Tiago Luiz da CBN vai estar aqui com a gente, beleza? No mais, gente, é isso. Amanhã a gente volta aí com muita informação. Até amanhã. Um forte abraço, tamo junto. Até a próxima e valeu.